tem cuidado de nós e tem nos sustentado. Aleluia. João capítulo 6, a partir do versículo 22. O título na minha Bíblia é Jesus, o pão da vida. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um barco pequeno e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Versículo 27. Trabalhai, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Amém. Até aqui. Amado Deus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença, Te adorando na beleza da Tua santidade, Te louvando com todo o nosso ser, porque reconhecemos que o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Nós reconhecemos, meu Deus, que a Tua palavra é a verdade, e nós amamos a Tua palavra e queremos conhecer, e queremos guardar a Tua palavra no nosso coração, Te glorificar, meu Deus, e Te honrar. Nós pedimos, Senhor, nesta oração, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus Cristo, nos dar o entendimento, o discernimento dos mistérios da fé, das coisas espirituais que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abençoa. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco. Abençoa, meu Deus, cada irmão que está acompanhando pela internet, que está na sua casa, mas está sedento da Tua presença, que está sedento do Senhor. Vem abençoar, Senhor, e dar o entendimento para a glória do Teu santo nome. Pai, nesta oração nós pedimos que o Senhor perdoe as nossas faltas, os nossos pecados, que o Senhor tire toda mancha, que o Senhor tire tudo aquilo que não condiz com a santidade do Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus, pois o nosso desejo é Te adorar em espírito e em verdade, é Te agradar, é estar, Senhor, e permanecer na Tua presença. Nos abençoa. Pai, nesta oração nós apresentamos os dízimos e as ofertas que os Teus filhos têm trazido para o sustento da Tua obra. Nós pedimos que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, fazendo prosperar em tudo que puser a mão para a glória do Teu nome. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Continua falando conosco e nos abençoando aqui. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, nos traz muitos ensinamentos
preciosos. Os primeiros versículos mostram a multiplicação dos pães. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram esse mesmo acontecimento. Jesus multiplicando pães e peixes para uma multidão de quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças que não foram contados. Quando Jesus terminou aquele feito, então Jesus mandou que os seus discípulos atravessassem o mar de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia, enquanto o próprio Jesus ficou despedindo a multidão. Os discípulos foram, já era tarde, à tardinha, entraram na noite, e à noite caiu uma tempestade no mar, e os discípulos estavam apavorados, porque eles remavam e o vento era contrário, então eles não podiam prosseguir para chegar na outra margem. E em meio àquela tempestade, já de madrugada, diz a Bíblia que o próprio Jesus, ele vai ao encontro dos seus discípulos caminhando por sobre o mar. Meditando sobre estas coisas, irmãos, que maravilhas. Em uma outra ocasião, Jesus acalmou a tempestade, mas ele estava dentro do barco. Nessa ocasião, ele não estava dentro do barco, ele estava em terra, distante dos discípulos, mas ele foi caminhando por sobre o mar ao encontro dos discípulos, e nos diz a palavra que ele aplacou aquela tempestade, subiu no barco, e os discípulos ficaram maravilhados e logo chegaram no destino. No dia seguinte, nós começamos lendo no versículo 22, quando diz assim: no dia seguinte, no dia imediato, as pessoas procuraram Jesus naquela região onde tinha acontecido a multiplicação dos pães, mas não encontraram. Ele não estava mais lá. Durante a noite, ele foi andando por sobre as águas ao encontro dos discípulos para socorrer os discípulos, para salvá-los naquela situação, naquele perigo, e não estava mais ali. E aquela multidão, aquelas pessoas deduziram: ele deve ter ido para Cafarnaum. E então pegaram barcos e foram para Cafarnaum em procura de Jesus, em busca de Jesus. Chegando em Cafarnaum, encontraram Jesus, e o que me chama a atenção é a reação de Jesus quando aquelas pessoas chegam. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no versículo 26, Jesus diz assim: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Sinais aqui, não porque viram os sinais aqui são os sinais da divindade de Jesus, daquele que é o Salvador, acreditando nele como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então as pessoas deviam ver o sinal, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus vinha fazendo, e acreditar nele como o Salvador. Era isso que devia acontecer. Mas Jesus entendeu que eles não procuraram por causa dos sinais da divindade de Jesus, mas porque comeram o pão. E é possível que alguns tenham pensado assim: que bom, agora nem mais precisamos trabalhar. E aí nos leva a pensar no acontecimento semelhante a este durante 40 anos. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, inclusive os versículos seguintes, Jesus entra nessa discussão. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas. E a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz que Deus proveu de alimento àquela multidão todos os dias. Porque durante a noite, no sereno da noite, caía o que eles chamaram de maná. E com aquele maná eles colhiam no dia seguinte, faziam bolos, faziam mexido, faziam uma variedade de alimentos com aquele maná.
E é possível que aquelas pessoas que presenciaram o que Jesus fez pensaram: vai agora acontecer o que aconteceu no deserto, nem precisamos mais nos esforçar ou trabalhar, porque agora vamos ter o que comer sem precisar de esforço. Acontece que este pão que nós comemos, e Jesus não disse que nós não precisamos dele, esse pão é um pão que perece. A gente come hoje e amanhã ou mais tarde já precisa de outro. Por isso que no versículo 27 está escrito assim: trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confiou o seu selo. Trabalhe pela comida que se estraga. Tem muita gente dando de tudo, todos os seus esforços, todo o seu tempo, tudo que tem para acumular ou para buscar apenas aquilo que se estraga. Não aquilo que permanece, aquilo que é passageiro. E a gente sabe, irmãos, que tudo aqui é passageiro. A Bíblia diz que Jesus curou muitos doentes. Levantou paralíticos, deu vista a cegos, limpou leprosos, ressuscitou mortos, pessoas que tinham morrido e já estavam sepultados, e Jesus ressuscitou. Mas isso é temporal. Tudo está limitado no tempo. Aquelas pessoas que foram curadas, posteriormente adoeceram, morreram. Aquelas pessoas que morreram e ressuscitaram, voltaram ao convívio da família, tempos depois, morreram, passaram pela morte. Deus pode realizar curas? Pode. Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele é o mesmo de geração em geração, Ele não muda nunca, Ele cura, mas nós queremos lembrar que isso se estraga, com o tempo passa, depois já não é mais. A comida, tudo isso passa, os recursos que nós conseguimos, tudo isso passa. Tudo isso passa. Mas algumas pessoas estão preocupadas apenas com essas coisas que passam. E eu quero que você reflita comigo. Você tem trabalhado só por aquilo que passa, que é passageiro, ou você tem entregado a sua vida por aquilo que é permanente? Por aquilo que permanece e permanece para sempre. O nosso Senhor Jesus, Ele disse claramente, aqui no versículo 27, trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece. E qual é a comida que permanece? E é por essa que nós devemos nos entregar, que nós devemos fazer todo o esforço, entregar a nossa vida. Porque Jesus disse que nós devemos trabalhar pela que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus o Pai confiou o seu selo. Aqui no final do versículo 27, diz que aquele que é confirmado, ele é selado. Ele é selado. Você já foi selado? O selo é a presença do Espírito Santo na vida daquele que entregou a sua vida a Jesus. O selo é a garantia de que você não vai se perder no caminho. O selo é a garantia que você chegará no final. O selo não foi você que pôs. Você não tem esse poder de selar a si mesmo. Mas é Deus, o Pai. Está escrito aqui. É Deus, o Pai, quem põe o seu selo. Aquele que tem o selo de Deus, aquele que foi selado pelo Espírito Santo, que foi selado por Deus,
Certamente ele se incomoda quando peca. E aí eu não estou falando dos que estão de fora, não. Eu estou falando de nós que estamos aqui. Ele se entristece. Ele fica triste. Fala a verdade. Você e eu. Quando nós erramos, e nós erramos, ainda pecamos. Não vem aquela tristeza na alma. Meu Deus, por que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu fiz isso? Vem aquela tristeza. O Espírito Santo habita em você. Quando você não tinha Jesus, quando você estava no mundo, quando você se entregava aos prazeres do mundo, tudo era normal, tudo era normal, você não se sentia incomodado. Mas agora que você é cristão, que o Espírito Santo habita em você, agora, quando você erra, quando você peca, você sente uma tristeza, você se sente mal. Então você deve imediatamente pedir perdão, buscar a misericórdia de Deus, buscar a graça do Senhor, e você encontra, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mas nós devemos trabalhar e entregar a nossa vida por aquilo que é permanente. Eu quero dar para você algumas dicas daquilo que é permanente, daquilo que não passa. Aleluia. Jesus, ele é o pão da vida, e esse é permanente. Nos versículos seguintes desse capítulo, Jesus trata com os fariseus e com aquelas pessoas e com aquela multidão que se aproximou dele, que vieram a ele. E Jesus questionou sobre o pão, o maná. E Jesus disse, olha, os vossos pais comeram o maná e morreram. Mas aquele que comeu o pão que eu lhe der, esse permanece. Esse não morrerá. Aquele que comeu o pão que eu lhe der, esse tem vida eterna. Aí ele disse, e o pão que eu lhe der é a minha vida. Os versículos 47 ao 51, acompanha aí na sua Bíblia, 47 ao 51. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Observe aqui que a palavra é tem, não é terá, está no presente. Tem. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. O 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não pereça. 51. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus se entregou a sua carne, entregou o seu corpo para ser ferido, machucado. Ele fez isso por amor a nós. E aquele que recebe Jesus pela fé, esse tem vida eterna. Esse tem vida eterna. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Esse permanece. Então, creia em Jesus. Creia em Jesus. Aquela multidão que veio a Jesus, porque tinha comido pão e tinham ficado satisfeitos, e agora pensaram que ia ter pão sem precisar de esforço e sem precisar trabalhar, eles fizeram uma pergunta a Jesus, está no versículo 28, e a resposta está no versículo 29. No versículo 28, então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? O que é que nós podemos fazer para realizar as obras de Deus? E a resposta de Jesus, no versículo 29, é, a obra de Deus é esta, que vocês creiam. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. É pela fé. É crendo em Jesus Cristo. Agora, a fé aqui não é apenas no sentido abstrato. A fé aqui, ela é acompanhada de atitude, de ação, de obediência, de entrega total, de confiança no Senhor, entregando-se a Ele para obedecer aquilo que Ele ensina. Eu tenho fé, mas se não tem atitude, se não tem vida condizente com aquela fé, essa fé não vale nada.
A fé somente abstrata não tem valor. Então é preciso ter atitude. Faz uma análise aí. Como é que eu estou agindo nessa fé que eu digo que tem? Pense nisso. Então, o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, é preciso crer nele. E aquele que crê em Jesus Cristo está agradando a Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo obedece a Deus. Aquilo que é permanente, que não passa, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não passa nunca. Novo Testamento, quase 2000 anos que está escrito. O Antigo Testamento, mais de 1000 anos antes, o que Moisés escreveu, mas está aqui, é a verdade, é a palavra de Deus, permanece para sempre. O Senhor Jesus disse assim em Mateus, no capítulo 24, versículo 35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Essa palavra ela não passa nunca. Ela é a verdade eternamente. Ela é a palavra de Deus, é a palavra que não passa. Alguém disse assim, se vai passar o céu e a terra, nós vamos ficar onde? Nós vamos ficar na palavra de Jesus, que não passa. E aí a palavra do Senhor diz que Ele preparou um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Nós vamos ficar na palavra de Jesus. Amém, irmãos? É na palavra do Senhor. Essa não passa, essa permanece, essa é eterna. Ela é a palavra do nosso Deus. Então nós precisamos de ouvir, de ler, de estudar, de meditar, de guardar no coração, de praticar esta palavra, porque ela é a verdade. Medite nesta palavra. Leia, guarde no coração esta palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 ao 25, o apóstolo Pedro diz, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vocês receberam. Esta é a palavra da fé, é a palavra de Deus, é a palavra que permanece. Um dia, esta palavra tocou no meu coração e houve uma mudança interna, dentro de mim, dentro de você. Aconteceu esta mudança. Deus, o Pai, pôs em você o Espírito Santo, que Jesus disse que é o selo, que garante que você vai chegar no destino final. E agora você está em Deus. E agora você guarda esta palavra. E esta palavra, ela é permanente. Aleluia. É permanente, não apenas a palavra, mas também é permanente aquele, aí está falando diretamente comigo e com você, aquele que faz a vontade de Deus. Este é permanente. Tudo neste mundo passa, Jesus disse, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Aleluia! E a vontade de Deus, meus irmãos, está revelada na sua palavra. A vontade de Deus foi nos dita pelos santos profetas, pelos santos apóstolos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi revelada na sua palavra. Nós recebemos e guardamos no nosso coração. Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31, o apóstolo Paulo diz, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. 1 João capítulo 2, versículo 17, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós devemos trabalhar e nos entregar
por aquilo que é permanente, por aquilo que permanece. Jesus Cristo, que é o pão da vida, crendo nele, se entregando a ele. A palavra de Deus, que foi plantada nos nossos corações, e que nasceu, germinou e está frutificando, e está se desenvolvendo em nós. Esta palavra é permanente. E aí é permanente aquele que faz a vontade de Deus. Só existe um meio, um jeito de fazer a vontade de Deus, é estando em união com Jesus, é estando unido com Jesus, é andando com Jesus. Eu quero convidar você para ler a palavra do Senhor em João, no capítulo 15. João, no capítulo 15, versículo 4 ao 7. Aqui fala da videira verdadeira. Mas no versículo 4, Jesus disse: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ele disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lança no fogo e o queima. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhe será feito. Então o segredo é permanecer em Jesus. Se alguém disser: não preciso crer em Jesus para poder ser bonzinho, não. Está enganado. Sem Jesus nós não podemos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa em Jesus. E Ele é permanente, e nós nele somos permanentes com Ele, permanecemos com Ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então seja você essa pessoa que está ligado em Jesus, que anda com Ele, em comunhão com Ele. Queira saber qual é a vontade dEle. Conheça, se aprofunde e pratique a vontade dEle. Porque é assim que você agrada ao Pai. É assim que você agrada a Deus. É permanente. O apóstolo Paulo falou de 3 coisas que permanecem. E falou que dessas 3 tem uma que é excepcional: a fé, a esperança e o amor. Aí ele disse que o maior desse é o amor. Essas 3 coisas permanecem. Romanos capítulo 5, versículo de 1 ao 5, está escrito assim: justificados, pois, mediante a fé. Então, para ser justificado, é preciso fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Sem fé, nós não podemos nos aproximarmos de Deus. Mas nós fomos justificados pela fé, e por esta fé nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança. Então nós temos fé e estamos firmados que, esperando nela, firmes nesta esperança, nós chegaremos no lugar que Deus preparou para nós, para todos aqueles que creem. Estamos firmados nesta esperança. Versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então é no meio da dificuldade, da luta, do sofrimento, mas cheio de esperança. Eu creio em Deus, é não desanimar, é não baixar a cabeça. Eu acredito em Deus e sempre se render a Deus, certo que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, se precisamos, como cristãos, dessas 3 coisas: fé, esperança e amor. O crente vive pela fé.
cheio de esperança. E esperamos aquilo que ainda não temos diante dos nossos olhos ou nas nossas mãos. Mas, pela fé, cheios de esperança, que o nosso Deus é fiel. E o amor. Aí observe uma coisa. Quando tudo terminar aqui, quando os nossos dias terminarem aqui, a fé e a esperança não é mais necessário, não se faz mais necessário, mas o amor permanece na eternidade. Amém? Então nós devemos trabalhar e nos entregar por aquilo que é permanente. Voltando ao texto que nós lemos em João capítulo 6, versículo 27, palavra de Jesus. Trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Você tem empregado todos os seus esforços em quê? Você tem se dedicado, se esforçado em quê? Naquilo que é passageiro ou naquilo que é permanente? Ele não disse aqui que nós não precisamos do pão. Inclusive tem aquele versículo lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando ele disse que nós... Vamos lá, abrir a Bíblia. Mateus 4, 4. Na ocasião lá da tentação no deserto, Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão. Ele não disse que nós não precisamos de pão, ele não disse isso. Mas nós não vivemos só de pão. E aqui ele está falando do pão que perece. Mas nós precisamos de nos apegar àquilo que é permanente. Que esta palavra fique guardada nos nossos corações e nós possamos nos apegar às coisas de Deus, às coisas permanentes. E assim nós também permaneceremos em Deus. Curve a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos chamou pela sua graça e pela sua bondade, e nos fez povo seu. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio de sermos o povo do Senhor. E declaramos que cremos, Senhor, nas tuas palavras, nas tuas promessas. E queremos, meu Deus, viver intensamente esta fé, glorificando o teu nome, Senhor, testemunhando das tuas maravilhas, da tua grandeza. E nesta oração, meu Deus, eu venho pedir por todo aquele que ouve esta palavra, mas ainda tem se dedicado apenas às coisas passageiras, para que possam se voltar para as coisas que permanecem, para as coisas eternas. Vem Espírito Santo nesta hora, convence, transforma, liberta, para que vivam uma nova vida na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.